meus irmãos? Amém. Vamos sentar. Vou passar a palavra ao nosso irmão Elielton, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, no finalzinho do capítulo, nos versos 24 ao 27. Mateus capítulo 7, do versos 24 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor é em nossas vidas. Nós te louvamos pela tua palavra, que é alimento para as nossas almas, que é luz para o nosso caminho. Portanto, Senhor, abra o nosso entendimento para ouvi-la e guardá-la no coração e praticá-la, para que no fim resulte em tua glória. Em o nome de Jesus. Amém. Estas palavras de Jesus, elas foram proferidas no famoso Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E Jesus, ele conclui o sermão com esta parábola dos dois construtores. Nesta parábola, dois homens são mencionados, e ambos construtores. Irmãos, viver significa construir ou edificar, ou seja, cada ambição, cada pensamento, cada palavra mencionada é, por assim dizer, um tijolo desta construção. E é digno de nota que há somente dois tipos de construtores, não tem 3, nem 4, nem 5. E é importante notar, irmãos, que neste sermão, que o Senhor Jesus está constantemente dividindo os homens em duas classes, como ou somos sal que presta para salgar, ou insípido, que para nada mais presta. Ele diz lá no capítulo 5, verso 13, ou somos luz do mundo, ou somos trevas. Também no capítulo 5, os versos 14 ao 16, ou juntamos tesouros nos céus, ou juntamos tesouro na terra. Capítulo 6, versos 19 ao 21, ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. Capítulo 6, verso 24, ou vivemos ansiosos pela vida, ou ocupamos nossa cabeça com o reino de Deus e a sua justiça, confiando que Deus, Ele vai nos conceder, Ele não deixará faltar aquilo que é necessário. No capítulo 6, nos versos 25 ao 34. Ou entramos pela porta estreita, andando pelo caminho apertado que conduz à vida, ou entramos pela porta larga e andamos pelo caminho espaçoso que conduz à perdição eterna. Capítulo 7, versos 13 ao 14. Ou produzimos bons frutos,
ou produzimos maus frutos, né, e seremos lançados no fogo, como diz o verso 15 ao 23. E Jesus, então, ele finaliza o sermão nos versos 24 ao 27 que lemos, com esses dois homens que formam um notável contraste, né? Então Jesus, ele fala primeiro, irmão, sobre o modo como o homem sábio edificou a sua casa, ou seja, sobre a rocha. Em segundo lugar, Jesus fala sobre a prova a qual essa casa ela foi submetida. E em terceiro lugar, Jesus fala sobre o resultado desta prova e a razão para este resultado. Ele segue a mesma sequência com respeito ao homem insensato e à casa que ele construiu. Ainda que os dois construtores, eles difiram de maneira notável, irmãos, eles têm algo em comum. Cada um constrói uma casa. Contudo, então há um grande contraste, né, entre os dois. O primeiro, ele é sábio, sensato. Como diz o verso 24, ele é prudente. Então ele pondera, né, sobre o fato que as tempestades virão. E se não forem tomadas as devidas precauções, sua casa ela será arrastada pela tempestade. Então, antes de edificar a casa, ele remove a terra solta, a areia, e ele cava até encontrar rocha, né, como diz a passagem de Lucas, no capítulo 6, que é uma passagem paralela a esta. Lá em Lucas 6, do verso 47 ao 48, diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Perceba, irmãos, que na comparação, o insensato não faz nada disso. Ele constrói a sua casa na terra solta, na areia, despreocupado com a vida, hein? Como se o sol jamais fosse deixar de brilhar. Uma coisa clara no texto é que o significado figurativo do alicerce está aqui no verso 24, que é estas minhas palavras. Ou seja, todo o sermão do monte que Jesus está proferindo nesse momento, e por extensão, todas as palavras de Jesus que foram dirigidas aos homens. Então, sendo assim, o significado espiritual desta conclusão do sermão é que Cristo mesmo é a rocha. Paulo, comentando sobre o último dia em 1 Coríntios 3, versos 10 e 11, ele diz algo que remete à construção. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Cristo é a rocha. Então, a aplicação do texto que lemos sobre o edificar alguém a casa, sobre a rocha, significa não só ouvir o Senhor, mas em gratidão pela salvação concedida, pôr em prática os seus mandamentos. E pela graça de Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios 3, o homem sábio ele faz exatamente isso. Já o homem insensato, confiando em si mesmo e recusando-se a pensar no futuro, ele não faz. Ele é só um ouvinte. O dia da prova acabará chegando. E chegará para ambas as casas. Chegará para todos os homens, todos os ouvintes do Evangelho. Seja ele sensato ou insensato, seja ele crente ou não.
E como mostra o contexto, chegará o grande dia, o dia do juízo de Deus, o dia da grande tempestade, que não poderá ser evitado, e ninguém poderá se esconder. Todos terão que dar conta de si, diante daquele que tem a voz poderosa como de trovão, diante da voz que abala a terra, né, e faz estremecer os montes, como demonstrado lá em Êxodo 19, os irmãos lembram? Da passagem que Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ali é descrito a voz de Deus como trovões e relâmpagos, ao ponto de todo o povo que estava no arraial se estremecer. Diz o texto que o Monte Sinai fumegava e tremia grandemente. Moisés falava e Deus respondia no trovão, o que remete à tempestade, né? Porém, irmãos, o que acontece lá, né, foi só um modelo do poder de Deus. Mas neste grande dia mencionado por Jesus nesse sermão, as pessoas não só se estremecerão, como foi lá no Monte Sinai. Neste dia da grande tempestade, eles dirão, lá como registrado lá em Apocalipse, versos 6, Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17. Caiam os montes e rochedos sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suster-se? Quem é que poderá suportar isso, irmãos? Então, neste grande e terrível dia da tempestade, todos aqueles que construíram sua casa sobre os sofismas, ideologias, filosofias do mundo, ou seja, sobre a areia, sua ruína será completa. Como diz o verso 27, né? Grande será a sua ruína. A realidade, irmãos, desta dura palavra de Jesus, né, mostrando o trágico fim dos incrédulos, é na verdade uma manifestação da misericórdia de Deus. É um sério convite ao arrependimento. Desde o dia em que esse sermão ele foi anunciado, até os dias de hoje, quando ele ainda é pregado, é o chamado estendido a todos que ainda vivem no dia da graça. Portanto, ainda há esperança para os homens. Continue pregando a palavra. Continue anunciando o evangelho para aquele irmão que não quer saber de igreja. Continue anunciando a palavra lá no seu trabalho. Porque o mesmo Cristo que disse essas palavras terríveis é o mesmo Cristo que abre o coração para ouvi-la. E é o mesmo Cristo que concede o Santo Espírito para que pratiquemos-las. Por fim, irmãos, voltando à pergunta, né? Quem é que poderá suportar o grande dia da tempestade? Jesus Cristo, que anunciou este sermão, ele nos deu a esperança que, mesmo no dia do juízo, para todos os que levaram a sério a sua palavra e as colocaram em prática, será um dia não de terror, mas de triunfo. Porque aqueles que praticam as palavras de Deus, eles sabem que da igreja o fundamento é Cristo, nosso Salvador. E se estamos nele, estamos seguros, porque ele é a rocha que jamais se abala. Sendo assim, quando a terrível tempestade do juízo de Deus chegar e passar por todas as casas, uma a uma, diz Jesus lá no início do sermão do capítulo 5, aquele que chorou será consolado, aquele que foi manso herdará a terra, aquele que foi limpo de coração verá a Deus, aquele que foi perseguido por causa da justiça receberá o reino dos céus. Aquele que por causa de Cristo foi injuriado, perseguido, difamado, mas que fez a vontade de Deus, neste grande dia da tempestade,
vai estar lá em pé, com a sua casinha intacta, sem nenhum dano. Por qual razão? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Amém, meus irmãos?